galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre Ruma, do Bruno Flores, mas depois da vinheta. Vamos lá! Esse daqui é o livro de estreia do jornalista carioca Bruno Flores. Ele é narrado em 3 linhas narrativas diferentes que contam a história do nascimento, da queda e da renovação do povo Quitarã. Mas tá, o que é esse povo Quitarã? Ele é um povo fictício criado pelo Bruno para compor a mitologia aqui desse livro, só que ele é baseado nas tribos que povoam as ilhas do Pacífico, aquelas ilhas ali pro lado da Indonésia, do lado da Austrália, aquela região toda ali. Então ele carrega muita coisa da mitologia dessas tribos e também um pouquinho da mitologia maori, toda aquela região ali também abarcada aqui nessa história. E para dar aquela sensação de realidade para a história, o Bruno viajou para essa região, ele foi para os arquipélagos de Fiji, Tonga e Vanuatu, e lá ele pôde descobrir melhor como que funciona a natureza do local, como que o povo interage com essa natureza, como que são os ritos e tradições da região, e ele jogou muita coisa aqui nesse livro. Eu li algumas entrevistas que ele deu, que ele falava um pouquinho da experiência que ele teve nessa região, e algumas dessas coisas foram traduzidas aqui pro livro. Por exemplo, nadar com baleias. Tem um trecho aqui que aparece uma baleia no livro, ou até mesmo ele falando que visitou grutas profundas, e tem uma gruta profunda aqui que tem um papel importante também na história. Então essa experiência que ele teve foi muito importante para compor um cenário, que é um cenário muito diferente do que a gente tem aqui, né? Ele é carioca, lá do Rio de Janeiro, e o cenário que é mostrado aqui é um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado. Agora deixa eu explicar um pouquinho melhor sobre as 3 linhas temporais que eu falei que esse livro aqui é composto. A primeira delas vai acompanhar o jovem Tessé, e eu posso estar falando todos os nomes errados aqui, inclusive o nome do livro, porque é numa linguagem diferente, mas eu aportuguesei tudo, então deixa pra lá. Essa linha temporal vai acompanhar o tal do jovem Tessé, que vive numa aldeia bem pequena, mas que pelos resquícios que ele encontra na ilha, ele vê que aquela aldeia já foi uma coisa muito grande no passado. O problema é que os recursos da ilha parece que estão acabando, a caça tá muito difícil de acontecer, é difícil conseguir peixe, difícil conseguir qualquer tipo de alimento, e a população que já era pequena vai minguando cada vez mais. Isso tudo faz com que o jovem Tessé passe a olhar para o mar, passe a olhar para os outros lados da ilha na esperança de encontrar um futuro melhor para ele e para a família. A segunda linha temporal volta um pouquinho no tempo e ela pega o auge do povo Quitarã. Na verdade, não tanto o auge assim, porque se a gente pudesse pegar esse trecho da história e comparar com uma parábola, né, parábola da vida ou parábola de qualquer civilização que ela cresce, depois cai, essa história do povo Quitarã estaria lá no auge, mas assim, logo no declínio, no início da merda acontecendo. É nessa parte que a gente vai ser apresentado a 2 personagens e eles que vão desencadear a história inteira, todos os conflitos que vão acontecer. Eles são 2 representantes de algumas das castas que existem nessa aldeia. O principal deles é o sacerdote, que é o sênior. O sacerdote comandava a região inteira e ele entra em conflito com um caçador chamado Tavo. Essa rixa que é criada entre os dois e a forma como os sacerdotes tratam a população é que vai gerar toda a queda do povo Quitarã. E a terceira linha narrativa é mais antiga ainda, voltando para um tempo que o povo Quitarã nem morava na ilha de Ruma ainda. E Ruma, é bom frisar aqui, Ruma em malaio quer dizer lar. Essa parte é basicamente uma exploração marítima que mostra as dificuldades que o povo teve para conseguir chegar até a ilha de Ruma, conseguir descobrir, né, na verdade, a ilha de Ruma. E essas 3 linhas narrativas são intercaladas justamente nessa ordem, assim, cada capítulo para uma delas. A gente começa com a renovação do povo Quitarã, vai pra queda e depois vai pra descoberta. E isso ao longo do livro inteiro, a gente repete essa estrutura o tempo todo. Essa é uma forma de contar a história que particularmente me agrada bastante. Inclusive um dos meus autores preferidos, que é o John Boyne, costuma fazer isso em alguns livros dele. Ele faz isso em O Pacifista, Ladrão do Tempo, Palácio de Inverno, e ele consegue trabalhar pequenas histórias aí no meio do caminho, sempre intercalando com momentos de clímax pra cortar uma pra outra. Mas apesar de ser um recurso que eu gosto, ele tem que ser usado com uma certa parcimônia, porque senão você confunde o leitor. E foi basicamente isso que o Bruno Flores fez aqui comigo. Até a metade do livro eu tava muito confuso com a história, eu não conseguia associar os personagens direito, saber quem era o que, quem fazia o que, porque os capítulos são muito curtos. Não dá tempo de a gente aprofundar direito na história de um personagem e logo a gente se vê mudando pra outra história, depois muda pra outra, depois volta pra essa história. Então eu não sei se essa forma de contar a história foi a mais eficiente pra esse livro aqui, ou se ele explorou ela com menos intensidade do que eu tava esperando. Até porque se ele fizesse 3 pequenos contos sobre o povo Quitarã, talvez renderia muito mais do que a história intercalada. Mas enfim, é a escolha do autor e pra mim não funcionou tanto. Eu só fui pegar o ritmo mesmo do livro, mais pra metade dele, e o livro é curto, né, então já tava praticamente acabando quando eu peguei de fato o que tava acontecendo. Mas tirando essa confusão toda, Ruma é um livro muito competente no que ele se propõe a fazer. Eu acho que competente é a palavra certa pra usar aqui. Ele apresenta pra gente uma mitologia interessante,
interessante, cria tensão no momento certo, mostra os horrores da exploração marítima, o que pode acontecer no mar, e cada ponto desse que eu falei aqui equivale a uma linha narrativa da história. Eu acho que elas são trabalhadas com competência. Tem um detalhe aqui e ali que foge um pouquinho da lógica, como por exemplo, né, eles fazendo a exploração marítima, só 3 pessoas chegaram até a ilha, e eu não sei exatamente como que eles conseguiram voltar, porque o caminho era muito difícil de ser feito. E essa foi só uma das coisas que ficou batendo na minha cabeça de porquê, embora nenhuma delas prejudique a história de fato, foi mais além da história, o que aconteceria depois. E eu terminei com a sensação de que o Bruno escreve bem, ele consegue envolver a gente com a história. Alguns diálogos são um pouquinho artificiais, ele tem que trabalhar um pouquinho melhor o diálogo, algumas descrições de cena também deixam a gente um pouquinho confuso, mas no geral a escrita dele é muito boa, e para um livro de estreia foi um livro, de novo, competente pra caramba. E eu tenho uma crítica aqui, não com relação ao livro, com relação à história, mas com relação à edição, que eu não poderia deixar passar. Todas as páginas aqui tem uma marca d'água, vou mostrar aqui pra vocês, a marca d'água é essa daqui. E marca d'água é um recurso que você utiliza quando é realmente necessário. Em algum documento que tem que ser classificado como confidencial, por exemplo, alguma coisa que não pode ser impressa de tal forma, que marca d'água geralmente atrapalha a leitura. E eu vou mostrar aqui pra vocês, realmente atrapalha a leitura, porque olha só, tem um detalhe no canto inferior direito da página que me deixa assim, incomodadíssimo. E toda hora que eu ia lendo, eu ficava olhando pra esse negócio e falava, por que ele tá aqui? Isso atrapalhou um pouquinho a leitura, mas eu acho que corrigindo isso numa versão nova ficaria bem melhor. Deixando isso de lado, o Bruno Flores é um autor que eu vejo um potencial muito grande pra ele. Esse primeiro livro de estreia foi um livro, igual eu falei, competente, e eu quero muito ver quais as próximas histórias que ele tem pra contar. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu esse livro aqui, você já ouviu falar dele? Como é um livro de autor estreante, provavelmente mais difícil você ter ouvido falar sobre ele, não teve uma grande divulgação porque não tá numa grande editora, mas tá aqui um vídeo falando um pouquinho, estimulando vocês a ler. Vou deixar os links aqui na descrição se eu achar pra vocês poderem comprar. E se vocês ficarem interessados em ler ou alguma coisa assim, comenta aqui pra gente poder conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.